Olá, a gente se encontra de novo para mais uma explicação, onde a gente descomplica alguns tópicos bem importantes, sempre de olho no que as fontes originais têm a dizer. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das intervenções mais faladas para quem está no espectro autista. A ideia é esclarecer uma confusão super comum. Porque, olha, a resposta para essa pergunta muda completamente o jeito de entender e até de procurar apoio. ABA é só um método ou é uma ciência completa? Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir esses 5 pontos aqui. É um roteiro para a gente sair do mito e chegar na clareza, para entender de vez o que a análise do comportamento aplicada, a famosa ABA, significa de verdade. Então, vamos começar pelo maior e mais comum dos enganos sobre ABA. É uma ideia que a gente vê em tudo que é lugar, mas que simplifica tanto que acaba escondendo o verdadeiro poder dessa abordagem. É isso. Muita gente, e até mesmo alguns artigos científicos, acabam tratando a aba como se fosse só uma técnica. Mas, sabe, essa visão é como olhar só para a pontinha do iceberg e não ver a base gigante que está debaixo d'água. E olha que interessante, os próprios fundadores da área, lá no artigo que deu origem a tudo, em 1968, já estavam alertando para isso. Eles falaram que entender a aba como uma ciência, uma disciplina forte e não só como uma coleção de truques, era fundamental para o negócio dar certo e evoluir. Então, tá. Se ABA não é só um método, o que ela é, afinal? É agora que a gente vai entender a base científica que faz dela uma abordagem tão sólida e coerente. O ponto-chave é exatamente este. ABA é uma disciplina científica inteira. Ela não fica inventando truques. Ela aplica princípios do comportamento que já foram estudados e validados para resolver problemas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. E olha, não é qualquer intervenção que pode levar o nome de ABA, não. Para ser considerado uma prática de análise do comportamento aplicada, tem que atender 7 dimensões que foram definidas lá em 1968. Por exemplo, ela precisa ser aplicada, ou seja, focar em problemas reais. Precisa ser comportamental, medindo aquilo que dá para observar e tem que ser efetiva, gerando mudanças que importam. Cada um desses pontos garante o rigor e a qualidade. Ok, agora que a base científica está mais clara, surge uma pergunta bem óbvia. Como é que essa ciência se ligou tão forte assim com o transtorno do espectro autista, o TEA? Essa história toda começou lá nos anos 60, com os primeiríssimos estudos de caso. Esse trabalho inicial foi banhando o corpo, se tornou ciência de verdade em 1968 e depois, com estudos revolucionários como o de 1987, o cenário das intervenções foi transformado para sempre. E este caso mostra o potencial de uma forma brilhante. No primeiro estudo publicado, o do pequeno Dick, a gente vê como comportamentos gravíssimos de autolesão diminuíram e como habilidades super importantes, tipo a fala e a interação social, começaram a aparecer. Foi um verdadeiro marco. E então, em 1987, veio um número que mudou o jogo. Um estudo do Ivar Lovaas mostrou um resultado impressionante. 47% das crianças que receberam a intervenção ABA bem cedo e de forma intensiva, com umas 40 horas por semana, alcançaram um desenvolvimento que era considerado típico. Isso, sem dúvida, colocou a ABA no mapa. Agora, uma parte bem interessante é que a gente precisa olhar para essa história sem fugir das controvérsias. É super importante reconhecer que a trajetória do Lovaas é complexa e que no começo ele usou, sim, métodos aversivos. Mas também é fundamental destacar como o próprio campo evoluiu e ele também passando a focar em reforço positivo, que hoje é a base da ABA moderna. Toda essa história de pesquisa e de evolução não foi à toa. Ela levou uma abordagem moderna, muito bem estruturada e poderosa que a gente chama de práticas baseadas em evidências. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não é sobre usar qualquer truque que parece funcionar. É um processo profissional que junta 3 coisas: a ciência comprovada, as necessidades e os valores de cada pessoa e a experiência do profissional. É a combinação desses 3 pilares. A ciência da ABA gerou dezenas de técnicas específicas que funcionam. Por exemplo, o treino de comunicação funcional, que ajuda a trocar comportamentos difíceis por formas de se comunicar. Ou a videomodelação, que usa vídeos para ensinar novas habilidades sociais. São ferramentas muito potentes para um monte de desafios do dia a dia. Tá, então depois de tudo isso, qual é a grande mensagem para levar para casa? O que isso tudo significa na vida real? Um princípio que talvez seja o mais importante de todos, a intervenção baseada em ABA nunca é uma receita de bolo. Cada plano é único, feito sob medida para as necessidades daquela pessoa, e ele é acompanhado de perto com dados para a gente ter certeza que está funcionando e ajustar o que for preciso.
Entender que ABA é uma ciência rigorosa e não um método engessado muda tudo. Isso dá poder para as famílias e para as pessoas fazerem as perguntas certas, exigirem programas que sejam individuais, éticos e que realmente funcionem. No final das contas, entender a ciência por trás da intervenção é o primeiro grande passo para garantir o melhor cuidado possível.